Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Aproveitando para agradecer você que já é um inscrito do nosso canal, que fica de olho nos dias de publicação de episódio novo por aqui, maratona o nosso conteúdo. Deixa sua curtida, deixa o seu gostei nos vídeos e também compartilha com amigos e familiares. Aproveito a abertura dessa edição, desse episódio, para agradecer a Clínica de Fisioterapia Fisiolook, parceira nossa por aqui. A clínica está localizada na Zona Leste aqui de São Paulo e você encontra nas plataformas aí nas redes sociais, @Fisiolook no Instagram, segue lá, tem o site que é www.fisiolook.com.br e através do telefone, onde você liga ou manda mensagem no WhatsApp, é 11 2193 3583. 11 2193 3583. Lá tem reabilitação ortopédica, neurológica, RPG, pilates, acupuntura, tudo que você precisa lá tem. Aproveita, então, ligue, mande mensagem, tire a sua dúvida e vai se cuidar. Bora cuidar aí da saúde, que é super importante. Também aproveito esse momento para agradecer nossa parceira por aqui também, que é a farmácia de manipulação Empório Magistral. A maior farmácia de manipulação do país está aqui em São Paulo e eles entregam em todo o Brasil. Você entra em contato, manda o seu pedido ali, sua receita médica com o manipulado, manda sua pergunta também, recebe o orçamento aí no conforto da sua casa, na palma da sua mão, através do celular, no telefone 11 5089 5123. 11 50 89 5123. Eles estão no Instagram, @Empório Magistral, e também tem o site www.emporiomagistral.com.br. A farmácia, a responsável, né? A farmacêutica responsável da farmácia é a doutora Silmara Spinelli, conhecida nossa aqui do Diálogo 360, já esteve aqui conosco, sempre traz muita informação de qualidade para ajudar quem está em casa e coisas que fazem parte aí do nosso dia a dia. Então, muito obrigada aos nossos parceiros e assim a gente começa essa edição hoje para falar de cirurgia bariátrica. Eu tenho um super especialista aqui hoje na minha frente, Dr. Marcelo Serafini. Ele é cirurgião do aparelho digestivo. Doutor, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez estar presente aqui em um programa tão importante. E olha, que bom falar de cirurgia bariátrica, né? Nós passamos décadas atrás por um movimento onde as pessoas engordavam para atenderem aos critérios da cirurgia bariátrica. Depois a gente entendeu que esse não era um caminho bom. Não era para engordar, para fazer jus. Então eu queria entender. Houve mudanças, hoje é possível com comorbidades ter um IMC que não é tão alto, mas ainda assim estar dentro dos critérios. Como é hoje essa questão, doutor? Ainda a indicação é através do IMC, né? O IMC é fácil de calcular, é o peso sobre a altura ao quadrado, isso gera um número. Então, hoje, os candidatos à cirurgia bariátrica são os pacientes que têm um IMC acima de 35 até 40, que tem alguma comorbidade, né? De diabetes, hipertensão, problemas osteomusculares, que você falou no começo, até problema psicológico você pode colocar nisso daí. E pacientes com IMC acima de 40, esses não precisam de nenhuma comorbidade, já estão indicados à cirurgia bariátrica, né? Ainda está em estudo pacientes abaixo de 35 que tenham diabetes, mas isso ainda não foi aprovado pela Sociedade Brasileira. Então, hoje, a indicação é essa: acima de 35 até 40 com alguma comorbidade e acima de 40 qualquer paciente, independente de ter ou não comorbidades. Mudou algo na tua rotina, no teu dia a dia, e até do questionamento de pessoas que te procuram, porque precisa ter feito algum tipo de tratamento e o tratamento ter falhado, né? Então, parece que não é só você ser obeso, nunca tentou tratar a doença, e aí simplesmente chega lá e faz a cirurgia. Ou existe também esse público, né? Mudou alguma coisa nesse sentido? Eu falei do comportamento, né? De que décadas atrás as pessoas engordavam, e hoje, ao mesmo tempo que a gente tem tanto remédio para o tratamento da obesidade, é muito individualizado, né? Não é porque a gente tem mais oferta de medicamento que tem que tentar tudo antes, tornando a cirurgia bariátrica, colocando ela dentro de uma caixinha que eu acho horrível pensar que ela é a
última alternativa, o último tratamento, a última esperança, o que sobrou para você foi a cirurgia bariátrica. Explica um pouquinho pra gente. Isso mudou muito, né? Antigamente o pessoal colocava a cirurgia bariátrica como a última opção. Por quê? Porque a gente tinha uma técnica não tão apurada, o pessoal não conhecia a cirurgia bariátrica, os nossos materiais estavam iniciando, então o pessoal tinha muito medo das complicações que tinha a cirurgia bariátrica. Com o passar desses anos todos, os materiais se aprimoraram. Hoje nosso grampeador são 3 linhas, é elétrico, até sem fio. Então assim, evoluiu muito a tecnologia. E hoje a cirurgia bariátrica é muito mais segura do que era 20, 30 anos atrás. Então desmistificou isso. Hoje, na verdade, a cirurgia bariátrica às vezes é a primeira opção, né? A gente tem que pensar sempre na saúde do paciente. Então, às vezes, tomar remédio, esses remédios todos que tem para emagrecer, que a gente tem vários hoje aí, às vezes não é a melhor opção para aquele paciente. Como você mesmo falou, acho que existe hoje uma individualização. Você tem que ver qual paciente que você vai ver, qual paciente que você tem na sua mão ali e o que ele quer, né? Às vezes, tomar remédio o resto da vida não é uma opção. E a cirurgia bariátrica é a primeira opção, sim, para esse paciente. Então, mudou muito em relação a isso. E o medo também, né? Antigamente as pessoas tinham muito medo da cirurgia. Hoje não. Hoje eu até falo que é muito mais seguro você às vezes fazer uma cirurgia bariátrica do que fazer uma cirurgia de apêndice. E ninguém às vezes tem medo disso. Meu vizinho teve apendicite, operou, tá ótimo. Sim, ele correu muito mais risco na cirurgia de uma apendicite do que na cirurgia bariátrica. Então realmente mudou bastante isso, ainda bem, né? O SUS opera, tem a cirurgia bariátrica pelo SUS. Alguma diferença de técnica, cirurgia aberta ou minimamente invasiva, que hoje é dos tratamentos particulares ou pelo convênio, é quase a totalidade. Acho que dá para dizer isso, né? Sim. Na verdade não tem diferença entre o SUS e o particular. Hoje em São Paulo, falando em São Paulo, porque fora de São Paulo é um pouco diferente. Então, você tem 2 tipos de cirurgia. Você tem a cirurgia convencional, através de um corte, e a cirurgia por videolaparoscopia. Em São Paulo, eu desconheço alguns serviços do SUS que façam a cirurgia bariátrica convencional, através do corte. Então, a maioria faz através de videolaparoscopia. Então, não tem diferença em relação ao particular. O que existe é que são poucos lugares, poucos serviços, e hoje nós temos, pra você ter uma ideia, hoje nós temos 5.100 pacientes na fila do SUS aguardando uma cirurgia bariátrica. Por que ocorre isso? Porque eu falei, primeiro são poucos lugares que fazem, não é todo hospital que faz. Segundo, o custo do material, né? É um custo caro. E não só isso. A cirurgia bariátrica, né, ela precisa de uma equipe multidisciplinar. Não basta só operar o paciente. Você tem que fazer acompanhamento de uma equipe multidisciplinar antes da cirurgia e principalmente após a cirurgia. Você tem que ter o psicólogo, você tem que ter o nutricionista, você tem que ter o endócrino, às vezes o cardiologista e o cirurgião bariátrico fazendo parte dessa equipe. E isso, infelizmente, custa, né? Não é fácil você montar uma equipe desse tamanho num hospital público. Por isso que a gente tem poucas cirurgias hoje em dia no hospital do SUS e acaba tendo muito mais no particular, porque você consegue fazer isso melhor no particular com esses custos todos, né? Então, infelizmente, o SUS acaba causando isso, né? Hoje nós temos 5.100 pacientes na fila do SUS aguardando para ser operado. Não é que tem indicação, não. Eles já foram indicados e eles estão aguardando serem chamados para operar. É uma diferença muito grande, né? Isso tem um impacto psicológico dessa espera, assim, tremendo também, não? Você tá lá, tá esperando, então você tá depositando confiança, esperança nesse procedimento cirúrgico, né? Nessa cirurgia, e tá esperando. Tem gente que não aguenta ser contemplado, né? Tivemos vários casos, né? Só morre antes. Teve até um rapaz recente, de 20 e poucos anos, que morreu na porta do hospital pela obesidade. Então, sem dúvida nenhuma. Lembrando que a nossa função é buscar saúde. Então, quanto mais tempo a gente demora para operar esse paciente, para fazer com que ele perca o peso, nós estamos privando ele de ter saúde, né? E outros problemas começam a acarretar. Diabetes, hipertensão, né? Já vi paciente com 32 anos, já com insuficiência cardíaca, insuficiência renal, decorrente da obesidade. 32 anos. Qual que é a expectativa de vida desse paciente? Ele não vai chegar muito longe, né? Então, quanto mais tempo ele demora para ser operado, mais tempo ele demora para perder esse peso que ele tem que perder, menos tempo de vida ele tem. Entendeu? Então, por isso que é uma coisa grave, uma coisa que a gente tem que correr atrás, a gente tem que brigar por isso, né? Porque eu acho que o SUS é fantástico em alguns pontos, mas em outros pontos, por você ter essa parte toda de custo, de licitação, você acaba atrapalhando um pouco o andamento das coisas, né? Mas a gente deveria olhar um pouquinho mais para isso daí.
Você falou do custo de ter uma equipe multidisciplinar, né? Que não é todo serviço que consegue, por isso são poucos locais que fazem. Mas também é difícil de educar o paciente de que todo esse acompanhamento é importante, né? Porque a pessoa às vezes chega para o cirurgião, então chega até você, ela quer operar. Sim. Faz jus, tá lá nos critérios, né? Ela atende aqueles critérios e ela só quer operar. Ah, mas que bobagem fazer o acompanhamento com psicólogo, nutricionista, né? Pensa que só o simples fato da pessoa não conseguir mais, né? A capacidade do estômago vai estar reduzida. Que isso vai ser suficiente para que ela atinja o objetivo que, na cabeça dela, muitas vezes, é só emagrecer, Sim. né? E, na verdade, a gente está falando de uma boa nutrição, mesmo quando o teu organismo não comporta mais um grande volume de comida. Explica isso. As pessoas chegam até você cruas, às vezes, nesse entendimento. E aí você, olha, a minha parte é essa, é importantíssima, mas tem uma parte antes e tem uma parte depois que você não pode abandonar. Exatamente. É assim, o pessoal tem muito essa ideia, né? Ah, eu vou operar o estômago, vou ficar linda, maravilhosa e não vou sofrer nada. Não, mentira, né? A cirurgia bariátrica é uma ferramenta. Ela é uma ajuda, é aquele gatilho que você precisa para emagrecer. Mas ela não é sozinha. Eu gosto de brincar com meus pacientes e falar o seguinte, ó, você vai operar, você vai ganhar um carro zero, com tanque cheio, com os 4 pneus bonitinho para ir para a praia. Só que você tem que pegar e dirigir esse carro. Você vai ter que passar no pedágio e pagar a cirurgia. O carro não vai fazer isso sozinho. Você tem que dirigir até a praia, você vai ter que pagar o pedágio, você vai ter que voltar com esse carro. Então a bariátrica é a mesma coisa, é uma ferramenta. Você tem que saber usar essa ferramenta e trazer os benefícios dessa ferramenta. Então a psicóloga é muito importante, a nutricionista é muito importante, o médico clínico, o endócrino, tudo isso faz parte de você ter um sucesso no pós-operatório. A cirurgia em si, estou cansado de ver paciente que vai operar, o médico só opera, dá alta, e nunca mais vê o médico, nunca mais vê ninguém, e esse paciente vai voltar a engordar, né? Por quê? A comida é uma fuga, na verdade, né? Ninguém é gordo porque... Eu sempre gosto de falar isso. Ah, as pessoas criticam muito, né? Você é gordo porque você quer ser gordo, né? Você é obeso porque você quer ser obeso. Não é verdade. A pessoa, ela tem um problema. Assim como nós temos problemas, tem pessoal que tem de depressão, vício em cocaína, qualquer tipo de vício é um problema. E o obeso, ele também tem o problema. Só que o vício dele, o que é? A comida. Então você só operar, você vai tirar esse vício dele, ele vai arrumar outro, né? É o que a gente está falando antes de gravar. Hoje é muito comum ter ex-obesos, pacientes bariátricos, que vão para o alcoolismo. Porque eles tiraram o vício de comida e acabaram achando o vício do álcool. Porque o álcool passa bem, ele consegue mudar. Então, por isso que essa equipe multidisciplinar no pós-operatório é tão mais importante do que no pré-operatório, para justamente não deixar o paciente chegar nisso. Né? Eu gosto de brincar, falar daquela puxadinha de orelha. Olha, você engordou 1 quilo. Por que você engordou 1 quilo? Ah, porque eu tive problema na família. Tá, mas não é para fazer isso. Olha, vamos procurar outro caminho. Procura outro tipo de escape. Vai para academia. Né? Academia, quando você faz exercício, você libera endorfinas, que também funcionam como um vício. Né? Quem treina sabe disso. Quanto mais você vai, mais você quer ir. É difícil começar. Né? Mas depois que você começa, você tem esse certo vício em relação a isso. Então vamos trocar o vício ruim de uma bebida, de uma comida, para um vício bom, né? Ah, arruma um esporte, vai fazer mergulho, vai fazer ciclismo, arruma um outro tipo de vício que seja mais saudável. Então essa é a função da psicóloga, essa é a função da nutricionista. Então você tem que fazer isso no pós-operatório. É fundamental. Assim como a parte do cirurgião também. Minha parte não é só cirurgia, operou, acabou. Não, você tem que voltar, porque eu vou dar um puxãozinho na sua orelha, ó, você engordou, o que está acontecendo? Eu acho que o cirurgião tem um laço maior com o paciente, né? Então você consegue, é como se estivesse num ônibus, né? Você está conduzindo o ônibus ali, eu sei para onde eu vou e para onde eu vou levar meu passageiro, que é meu paciente. Então acho que esse contato tem que sempre estar bom, tem que estar perto, porque se você largar o paciente, ele vai voltar a engordar tudo de novo. Muito legal. Já vou perguntar desse acompanhamento, desse vínculo, que existe uma gratidão muito grande também dos pacientes para com o cirurgião, né? Esse vínculo é muito forte, essa relação de confiança, médico-paciente precisa ser dessa forma. Só funciona se for desse jeito, né? Muitas dúvidas que devem passar pela cabeça do paciente antes
depois da cirurgia, ter esse Sim. contato próximo, poder perguntar, dar segurança para o paciente e para você com certeza também, né? Se o paciente está seguro, você também está muito mais também. Vamos falar das técnicas. Quais são hoje as técnicas mais usadas no Brasil para cirurgia bariátrica, doutor? Tá, a gente pode dividir, então, para entender direitinho. Existem dois grandes grupos de técnica. Uma chamada restritiva, onde eu vou só restringir o volume da comida, né, a capacidade do estômago, e uma técnica chamada mista, onde eu vou ter, além da restrição da comida, eu vou ter uma parte do intestino que não vai absorver a comida. Exemplos clássicos da restritiva é o balão intragástrico, que o pessoal coloca, né? É por endoscopia, você coloca o balão, ele vai insuflar o estômago e vai reduzir o estômago. O problema do balão é que é uma técnica que ela tem tempo. Hoje está ficando até 8 meses, mas é de 6 a 8 meses eu tenho que retirar o balão. Então, se nesse período a paciente não fez um tratamento psicológico adequado, uma nutricionista, ele tira o balão, ele volta a engordar tudo de novo, né? A outra técnica restritiva que a gente faz muito é o sleeve. O sleeve é o manga gástrica ou gastrectomia vertical, né? Que o sleeve é um termo em inglês, a gastrectomia vertical que é o termo em português. A gente corta o estômago e retira uma parte desse estômago. Tá? Essa também é uma chamada cirurgia metabólica, porque nós vamos retirar o fundo do estômago, e o fundo do estômago é responsável por produzir algumas enzimas que também vão ajudar tanto esse paciente a emagrecer, como também na parte do metabolismo do diabetes, tudo isso, por isso que a gente chama de cirurgia metabólica, e é indicada até para pacientes diabéticos. E a restritiva, o exemplo clássico, é o bypass gástrico, onde você vai ter o corte do estômago, né, reduzindo a capacidade do estômago para 40, 50 ml, e um desvio do intestino, onde vai ficar pelo menos 1 metro, 1,20 m, depende de cada cirurgião, faz um tamanho desse desvio, onde você não vai absorver o alimento também. Então, assim, quanto mais agressivo eu for na minha cirurgia, mais peso você perde, mas você paga um preço maior, né? Então, o bypass você tem 2 anastomoses, 2 costuras no intestino, o sleeve não tem nenhuma, o balão nem cirúrgico né? Você faz por endoscopia. Então, quanto mais agressivo você, mais peso você acaba perdendo, mas também mais risco você corre. Então, eu sempre falo, não existe uma receita de bolo, você faz isso, você faz aquilo. Eu acho que a escolha da técnica é médico-paciente e, às vezes, família, né? Porque a família está muito relacionada com isso. Então, eu sempre peço, você é casado? Eu quero falar com seu marido, quero falar com seus filhos. Por quê? Todos eles têm que participar do processo, né? Imagina assim, a mulher é obesa, o marido é obeso. Eles adoram uma churrascaria, a diversão deles é uma churrascaria. Ela opera. Ela não vai mais na churrascaria. Ela não consegue. Mesmo que ela queira ir, ela vai lá, vai comer um pouquinho, então ela se torna uma pessoa o quê? Desagradável para o marido. Pô, minha companheira, agora você não faz nada, eu vou lá, pago, você não come nada. Começa a ter esse atrito, né? Porque ele vê ela de um outro jeito. Então ele tem que estar consciente que isso vai mudar também. Porque senão você acaba até perdendo o casamento com isso, né? Então é por isso que essa conversa com a família, qual vai ser, o que eles vão fazer, qual vai ser o melhor para você? Olha, eu acho que o melhor é isso, não, mas eu quero isso. Então essa conversa de qual técnica, eu acho que é individual. Você tem que saber isso. Mas hoje no Brasil se faz muito mais o bypass, ainda se faz bastante, mas isso está começando a mudar. Porque nós estamos começando a fazer mais o sleeve. Por quê? Eu tenho muitos bons resultados com o sleeve. Né? Existe o pessoal fala, de 35 a 40 faz sleeve, acima de 40 faz bypass. Eu tenho paciente meu que até com M150, que eu já fiz o bypass, que eu fiz o sleeve, e ele perdeu quase 40, 50 quilos. Né? Então eu acho que depende muito do paciente. Eu acho que você não pode fixar, acima de 40 é bypass. Acima de 50 eu vou fazer o bypass também. Não. Acho que depende muito do que o paciente te entrega e desse acompanhamento. Dele fazer, você sabe que o paciente ele vai acompanhar no pós-operatório. Então isso é muito importante também. Então a gente acaba mudando um pouquinho hoje. Hoje eu faço muito mais sleeve do que eu faço bypass. Né? E antigamente fazia muito mais bypass do que eu fazia sleeve. Então acho que é uma tendência que nós estamos mudando para fazer uma cirurgia menos agressiva, uma cirurgia que eu tenho muito menos risco no pós-operatório e que está tendo tantos efeitos como um bypass. E pelo que você falou, mesmo tendo feito a mesma técnica, em cada pessoa você tem uma personalização ali daquela cirurgia. Você pode ser um pouquinho mais agressivo ou menos, mesmo dentro da mesma técnica. É isso? Isso, no bypass principalmente. No sleeve não tem muito porque você vai fazer a gastrectomia, mas no bypass sim. No bypass, como eu posso fazer esse tamanho dessa alça, que eu posso fazer, o paciente tem o MC é 150, eu vou fazer de 1,5 m, 1,60 m. O paciente tem menos, vou fazer 1,20 m, eu quero que ele perca menos peso, então eu faço 1 m, 1,10 m. Você consegue saber o quanto de complicação, não de complicação, mas quanto eu vou conseguir desabsorver esse paciente. Quanto maior esse intestino eu deixar,
menos ele absorve de comida. Compensação, que eu falei, quanto mais agressivo eu sou, mais complicado é. Então, menos vitamina ele vai ter também. Então, ele vai ter que, às vezes, suplemento de vitamina, suplemento de ferro, e às vezes é pro resto da vida. Então, precisa pesar muito bem isso, precisa explicar isso muito bem pro paciente, porque não é só operar, tem todas as coisas pós-operatórias que ele vai ter que seguir. Então, é o que a gente fala, é individual, né? Então, eu posso fazer um paciente com uma alça mais longa ou uma alça mais curta. Isso vai depender do grau de obesidade que ele tem, das comorbidades que ele tem e da conversa que a gente vai ter. Você está falando de um comprometimento aí da capacidade de absorção de vitaminas e minerais depois da cirurgia bariátrica. Isso pensando em pessoas que estavam full ali, plenos em vitaminas e minerais, balanceado o organismo pré-cirurgia. Sim. Você com certeza já operou alguém que já estava deficitário ali naquelas... Ou tem que repor antes de ir para a cirurgia. Como é isso? A gente tem que repor antes de ir para a cirurgia, né? A cirurgia, teoricamente, como é uma cirurgia chamada eletiva, a gente tem que estar com o paciente nas melhores condições que ele tem. Às vezes vale a pena a gente fazer, como eu já fiz, o paciente é muito obeso, tá tudo, né? A parte cardíaca é ruim, a parte pulmonar é ruim. Coloca o balão. Vai ficar 6 meses com o balão, ele vai perder aí 40, 50 quilos. Do balão eu faço o sleeve, que é uma cirurgia mais rápida, cirurgia de 40 minutos, 30 minutos eu faço um sleeve. Do sleeve ele vai pro bypass. Aí, entendeu? Porque eu vou diminuindo o risco dele de fazer uma cirurgia maior. Às vezes se eu colocar ele num bypass, às vezes a maca não suporta. Por exemplo, hoje a maca do centro cirúrgico, a maca que a gente opera, ela é até 260 quilos. Tem paciente com 300, 350 quilos. Então ele não vai conseguir entrar no centro cirúrgico, ele não vai conseguir, a maca não suporta o peso dele. Então eu tenho que fazer que esse paciente perca peso antes, para depois operar. Então a gente geralmente faz essa sequenciazinha, balão, sleeve e depois o bypass. Você está falando de um caso extremo, uma Extremo. grande obesidade, né? Sim. Mas o balão pode fazer parte de um processo aí de tratamento da obesidade em obesidades menores, ali em MCs mais baixos, que já estão dentro dos pré-requisitos para fazer a cirurgia bariátrica, mas que não estão ali nos 270 quilos, né? Eu acho que não. Por quê? Porque o balão é temporário, né? É a mesma coisa que tomar um remédio. Você toma um remédio, se você parar o remédio, geralmente o que acontece? Você engorda tudo de novo. O balão é a mesma coisa. O balão, 6 meses, 8 meses, ele vai ter que ser retirado. E geralmente as pessoas, a experiência que eu tenho é que todo mundo que fez o balão engorda, aí vem operar. Porque a cirurgia é definitiva, né? Pelo menos é para ser definitiva. Existem casos do estômago voltar a crescer e ter que ser reoperado, mas são poucos os casos. É aquele paciente que fugiu, que não acompanhou, que não trata mais, né? Então, porque o estômago é um órgão muscular. Você forçar a alimentação, ele vai aumentar. Então já tem paciente com bypass que já teve que ser reoperado, né? Então, você tem esses casos, mas graças a Deus são poucos. Então, a cirurgia, teoricamente, é uma coisa definitiva. Então, se o paciente tem indicação já de uma cirurgia que é definitiva, não tem por que eu colocar um balão, eu vou tirar 8 meses, ele vai voltar a engordar e vou ter que reoperar ele de novo. Então, eu acho que eu pulo essa etapa. Eu acho que o balão tem, sim, esse afundamento para esse paciente que não pode ser operado. É um pouco diferente, né? Paciente que tem muita comorbidade, muito risco cirúrgico, eu prefiro que ele coloque o balão, ele vai emagrecer, vai diminuir o risco, porque os riscos estão diretamente relacionados com a obesidade, risco cardiológico, risco pulmonar, risco renal, está diretamente relacionado com a obesidade. Então, se você diminuir esse peso, esses riscos vão melhorar, né? E aí você consegue operar esse paciente com mais tranquilidade, com risco menor. E quando você falou dessas etapas, primeiro o balão, depois o sleeve e depois o bypass, quando você fez o sleeve, você operou a parte do estômago. No próximo passo, depois que ele já emagreceu um pouco por conta do sleeve, muito, mas ainda precisa de muito mais, aí você faz a parte do desvio do intestino. Isso. Ah, perfeito. Aí a abordagem não vai ser mais no estômago, já está feita. Você acaba fazendo um pouquinho a abordagem do estômago ainda, mas menos do que eu faria anteriormente. Você falou do fundo do estômago ali, né? Porque você tira o fundo, mas eu tenho que fazer eu tenho que cortar em um pedacinho. Tá bom. Né? Porque eu vou ficar com uma manga, mas ele tá inteiro ainda. Eu corto em cima e faço esse desvio, para ficar com o estômago menor ainda. Né? Tá. Mas a parte principalmente que vai ajudar ele é, sem dúvida nenhuma, a parte do intestino, que é a parte de desabsorção. A parte da digestão, por conta ou do sleeve ou do bypass, fica comprometida? Então não é só
o tamanho, a capacidade do estômago ali que reduz? Também tem uma questão ali de tudo que faz a nossa comida já começar a ser digerida ali? No sleeve, não. Porque o sleeve, o estômago, ele tá, teoricamente, com todas as funções, ele tá menor, mas as funções do ácido clorídrico, todas as enzimas que ele produz, continuam iguais. No bypass já muda muito. Por quê? Que eu falei, como ele tem uma capa de desabsorção, todas as enzimas digestivas, elas só vão entrar em contato com o seu alimento depois desses 1,20 m, 1,30 m. Então isso interfere na absorção desses alimentos. Por isso que chama desabsortiva e por isso que faz emagrecer. É que eu falo, milagre não existe. Né? Talvez o padre Marcelo faça milagre, o doutor Marcelo não faz, não tem jeito, né? Então eu sempre gosto de brincar com os pacientes disso. Então você vai pagar um preço. Só que o que é melhor? Você às vezes tomar 3, 4 remédios e viver até os 90 anos, ou não tomar nenhum remédio e morrer com 32? Entendeu? Então assim, você tem que pesar muito bem isso, né? Você tem que mostrar isso pro paciente, porque não é fácil entender. Você imagina o seguinte, você tem um carro. Esse carro você anda 500 metros todo dia, para ir para trabalhar e voltar. Ele vai durar muitos anos. Agora, eu tenho um carro, eu vou para Santos e volto, ando 400 km todo dia. Lógico que o meu carro vai durar muito menos. Nós com a mesma coisa. Eu tenho meu coração que tá para bater para uma pessoa de 70 quilos. Se eu tenho 200 quilos, é lógico que ele vai trabalhar mais. Se ele trabalha mais, ele vai durar menos. Simples, não precisa, né, explicar grandes coisas de fisiologia, é simples. Meu pulmão, ele vai trabalhar 70 quilos, tem 200 quilos, vai trabalhar muito mais, meu rim é a mesma coisa. Então, por isso que as pessoas, hoje a expectativa de vida brasileira é tipo 70 anos, mais ou menos, né? A pessoa obesa, a perspectiva é 35, por causa disso. O coração, pulmão e os rins trabalham 3, 4 vezes mais do que para uma pessoa que tem um peso normal. Então, por isso que ela vai viver menos. Né? E com todas as complicações que pode ter por isso. Por isso que a gente fala que a obesidade é sim uma doença e precisa ser tratada, precisa ser encarada com seriedade. Não pode ficar brincando, porque é obeso, é gordo, não quer. Não, é uma doença. Assim como a gente trata o diabetes, assim como a gente trata a hipertensão, assim como a gente trata a depressão, que também é uma doença importante, que a pessoa às vezes não dá muita bola, a obesidade sim, é uma doença séria. E ela mata muita gente. Né? No Brasil, pelo menos aí nós temos uma mortalidade chegando em 4º lugar de pacientes obesos, né? Então é sim sério. Por isso que é importante a gente falar sempre sobre isso. Não é, porque, coitado, ele é assim porque quer. Não, não é. Precisa perder isso. O obeso é uma doença e precisa ser tratado assim como qualquer outra doença. Essa mudança que a gente teve, o aumento da expectativa de vida, também mexeu, acredito eu, com a idade das pessoas que estão ali esperando para serem operadas. Porque antes, uma pessoa aos 40 anos já estava em pleno processo de envelhecimento. 50 já era um senhorzinho, uma senhorinha. Sim. 60 era um velhinho, né? Uma velhinha. Hoje não. Hoje não. Hoje a gente está com planos aí de viver muito mais. 80, 90, 100 anos. A gente tem filhos mais tarde. Então, imagina, você é um obeso, uma obesa com um filho pequeno. As crianças exigem da gente sentar no chão, levantar rápido, correr, brincar, agilidade, estar pronto. Isso mexeu justamente com isso que eu levantei, da idade. As pessoas estão buscando mais cedo por resolver esse problema, por lançar a mão dessa que é uma ferramenta para o tratamento da obesidade? Sem dúvida. Né? Hoje as maiores dos pacientes são mulheres jovens. Por causa disso, ela quer ser mãe. A obesidade causa infertilidade, né? Então ela quer ser mãe, ela quer participar de tudo isso e ela tá vendo isso, que é o que você falou, a criança não para e você não consegue acompanhar, né? A pessoa, nós não conseguimos acompanhar. Você imagina uma pessoa que tem aí 200, 250 quilos, ela não vai conseguir acompanhar. Então ela perde essa coisa de criar o filho e tudo isso quando consegue ter filho, porque a maioria dos obesos são inférteis por causa da obesidade. Então hoje, sem dúvida nenhuma, mulheres mais jovens, 21, 22 anos, já entenderam isso, que ela não vai ter um futuro muito grande. Então elas já estão procurando fazer a cirurgia mais cedo, justamente para isso, para ter uma expectativa de vida de chegar aos 90, de chegar aos 80, né? E é muito legal isso, porque você roda a roda ao contrário. Quando você tem uma obesidade, você olha no espelho, tua autoestima vai lá para baixo. Então você, eu não vou fazer isso porque eu já tô gorda mesmo. Eu vou comer mesmo, quer saber? Que se dane. Então tua roda ao contrário. Quando você faz a cirurgia, você começa a ficar melhor, você começa a ficar mais disposta, a tua roda para frente. O que significa isso? Eu vou na academia, me sinto bem, então vou voltar aí.
Olha, me olha no espelho, nossa, aquela calça que não servia há 10 anos, hoje está servindo, então a rodinha indo para frente. Então você melhora a tua autoestima e cada vez você quer melhorar, melhorar, melhorar. Então a rodinha vai sempre para frente. Então isso que é legal. Tem uma paciente ontem que é justamente isso, ela fez 6 meses de operada. É outra pessoa. O marido dela falou, doutor, ela é outra mulher. Entendeu? Vai na academia, não para de ir na academia, vai bem, tá bem, disposição em casa, cozinha. Mudou 100% da nossa vida. E muda, né? A gente sabe disso. Né? Você olha no espelho, se você se sente bem olhando no espelho, você transmite isso pro resto da casa. Se você olha no espelho e fala, não, olha que pessoa horrível que eu sou, a parte de depressão, você contagia todo mundo, né? E a gente fala muito isso, você tem que desejar coisas boas, porque você atrai coisas boas. Se você deseja coisa ruim, você atrai coisa ruim. Eu acredito muito nisso. Então, a pessoa que tem obesidade, geralmente ela tem sempre esses pensamentos, a roda sempre gira para trás. Então, tem que quebrar essa roda e fazer ela rodar para frente, porque aí você consegue cada vez estar melhor na sua vida. E isso transmite para a família inteira. Que legal. Recuperar essa autoestima, né? Isso tá, assim, muito além do que as pessoas imaginam que é uma cirurgia bariátrica, né? Então, vai só emagrecer. Não. Não é só ali a forma física. Tudo, a vida da pessoa vai mudar, como ela se enxerga. Como os outros a enxergam também, né? Oportunidades que se abrem, porque ela está disposta a viver essas oportunidades também. Agora, você falou da infertilidade. Qual é o cuidado que se deve ter? Porque, assim, eu conheço algumas pessoas, algumas mulheres, que ou já tinham sua prole constituída e foram fazer a cirurgia bariátrica depois, ou não estava nos planos, tá? Uhum. Fizeram a cirurgia bariátrica, engravidaram. Algumas até num período que acho que nem era o que vocês recomendavam, né? Quais são os cuidados disso? Porque às vezes é alguém que nem se preocupa com isso, porque não evita, porque já tentou tanto engravidar, não engravidou, deixa de evitar, faz a cirurgia bariátrica e assim, o efeito é rápido, né? Sim. Então a gente sempre fala, ó, depois da cirurgia, você vai começar a procurar um ginecologista e ver melhor anticoncepcional que tem. Porque você é proibido, a gente fala proibido, né? Engravidar dentro de 1 ano. Porque nesse 1 ano você está em processo de emagrecimento, né? Se você engravidar nesse período, o acompanhamento seu vai ser muito complicado. Que você está emagrecendo, você tem que ter o feto que está ali, que não pode deixar faltar nutriente para ele. Então, é uma briga nossa muito grande, né, dos médicos, para poder esse feto crescer adequadamente, ter toda a parte nutricional, ela não desnutrir, então, puxa, é muito ruim. Um ano. Tá. Se você engravidar nesse período de 1 ano, porque 1 ano geralmente o teu peso estabiliza. É o teu máximo, geralmente vai perder um pouquinho mais, mas 1 ano o teu organismo, o teu corpo já voltou ao que a gente quer no basal, ele já estabilizou esse peso, então depois disso você pode. Então a gente sempre recomenda, mulher jovem, primeira coisa, ó, já começa a procurar um ginecologista, porque você vai ver com o teu ginecologista qual o melhor anticoncepcional. Depois da cirurgia você vai começar a fazer o método anticonceptivo. Qual método? A escolha sua com o seu ginecologista, ou com o seu marido, o que você quiser, mas você tem que fazer o método anticonceptivo, senão você vai engravidar. Entendeu? Você fala, mas já tentei 15 vezes. Sim, mas a cirurgia vai fazer você engravidar. Entendeu? Eu brinco assim. Então você vai procurar. E não quero que você engravide antes de 1 ano. Depois tá liberado. Depois, aí não tem problema nenhum. Porque você já estabilizou o seu peso. Perfeito. Né? Então os riscos são menores. O corpo tá em recuperação ainda, porque exatamente, mesmo sendo minimamente invasivo, assim, né, que hoje a técnica, com alguns furinhos no abdômen você faz a técnica, é uma cirurgia. O teu corpo por dentro tá se recuperando ainda, né? Então tem tudo isso. Sim, porque a cirurgia por dentro é a mesma. A mesma. A mesma que se fazia anterior. O que mudou é a via de acesso. Tá. Né? Nós vamos fazer uma via de acesso menor, menos traumática, que são os cortinhos, né? Mas a cirurgia em si é a mesma. Legal. Então, e tem toda essa parte de recuperação. A tua pele vai diminuir, né? Você vai emagrecendo, a pele vai voltando, o teu metabolismo vai mudando. Então, é o seu corpo inteiro que está numa transformação. E você pega um corpo que está numa transformação e já põe uma outra criança para ele cuidar, fica meio bagunçado, né? Então, por isso que o ideal é pelo menos esperar 1 ano para você depois engravidar. Aí depois de 1 ano não tem problema nenhum, vai ter que fazer acompanhamento também. A gente sempre pede para acompanhar, mas aí o risco é muito menor de você ter um aborto, de você ter uma criança com baixo peso, é muito menor. Então, pelo menos aí 1 ano. Vamos lá. Antes de operar, o que você pede para os teus pacientes? Que tipo de exame, liberação de outras especialidades médicas? O que você pede para o paciente teu? Tá. O que ele precisa fazer? Passar com o nutricionista, né? Eu quero saber o perfil desse paciente nutricional, como é que ele anda. Passar com a psicóloga, fundamental.
um cardiologista, um endocrinologista e exames gerais. Exames de sangue, eu peço sempre uma endoscopia, como eu vou mexer no estômago, eu preciso saber como está esse estômago, se tem alguma bactéria presente ali, que é o Helicobacter, se não tem. Ultrassom, porque às vezes muitos obesos têm pedra na vesícula também, depende da cirurgia que eu vou fazer, eu preciso às vezes retirar a vesícula dele junto, né? Ultrassom das pernas. Por que isso? Uma das complicações da cirurgia bariátrica que a gente minimiza sempre é a trombose, né? O trombose das pernas. Então eu quero saber um ultrassom antes, para saber se já tem alguma coisa para eu prevenir antes de correr a cirurgia, né? Então basicamente, e os exames gerais de pré-operatório, eletrólitos, toda essa parte, proteína, todas as partes normais para a gente saber. É aquela revisão geral. Eu quero saber como é que está esse carrinho antes de eu colocar ele num estresse de uma viagem longa. Então a gente precisa ter todos esses exames em mãos para poder fazer isso. Mas de especialista, psicólogo, nutricionista, cardio-endócrino. Tá. Isso eles têm que passar. O paciente fez o check-up, tá tudo bem, marca a cirurgia, vai operar. Então vocês já definiram qual vai ser a técnica, o paciente já tirou todas as dúvidas, já tá tudo certo. A cirurgia vai embora no mesmo dia? Como que funciona? Tem que dormir lá no hospital? Assim, geralmente o sleeve vai embora no mesmo dia. Eu opero de manhã, à tarde eu dou alta. O bypass no dia seguinte, né? Porque você é uma cirurgia um pouco mais agressiva, eu tenho 2 costuras no intestino, então eu tenho receio de dar alta no mesmo dia. Eu prefiro que eles esperem um pouquinho. Mas isso também não é uma coisa... Tem paciente meu que já falou assim, doutor, eu quero ficar hoje à noite aqui. Me sinto mais confortável, tô com medo de ir para casa, aí pode ficar. Mas geralmente a gente opera de manhã, dá alta à tarde, né? Ou no máximo no dia seguinte de manhã. Ele interna no mesmo dia. Ele interna de manhãzinha, tipo umas 6 horas da manhã, eu opero às 7, 5 horas vai para casa. Legal. Alguma outra restrição que o paciente não possa fazer, então, que ele tenha depois da cirurgia? Porque vai para casa e você falou que você gosta de conversar com marido, a esposa, os filhos, quem mora junto, quem vai ajudar, né? E essa é a minha questão, né? Você tem um filho pequeno, você pode dar colo, pode... Quais são os cuidados pós-cirúrgicos? Existe cuidado até pré-operatório, né? Que eu realmente eu não falo, porque o paciente às vezes ele quer fazer uma despedida, então eu pego ele no pulo antes disso, que é uma dieta restritiva antes de operar. Então ele tem que fazer uma semana antes da cirurgia uma dieta líquida. Isso ajuda muito a cirurgia, né? O fígado, ele armazena gordura. É um fígado que a gente chama de esteatose. O fígado gorduroso, ele é um fígado mole. Então, às vezes, o fígado está bem em cima do estômago. E eu tenho que afastar esse fígado. A gente usa um afastador para tirar. O fígado, quando é molenguinha, ele rasga, ele sangra. Isso atrapalha muito a minha visão, porque a minha visão é através de uma câmera. Então, eu fazendo uma dieta pré-operatória, antes dessa uma semana, o fígado ele perde essa gordura. Ele fica um fígado mais durinho, então não tem o sangramento mais no fígado, né? Eu geralmente não gosto de falar isso, porque o paciente às vezes ele quer fazer uma despedida e eu pego ele uma semana antes e já corto o barato dele. Mas é fundamental fazer essa dieta pré-operatória. E a mesma dieta é seguida no pós-operatório. Então, o pós-operatório vai ter que fazer uma dieta, né? E não carregar peso. O que é peso? Qualquer coisa acima de 5 quilos é pesado. Por quê? Tem os cortes, e os cortes vão pontos. Às vezes, porque ele carrega um peso, ele pode abrir, pode formar uma hérnia no lugar dos pontos. Então, pelo menos 30 dias aí é sem carregar peso. Ele pode andar, ele pode dirigir, ele pode caminhar, ele pode fazer o que ele quiser, menos carregar peso. Se for uma criança pequena, dá para segurar tranquilo. Agora, se for acima de 5 quilos, não. Senta, alguém põe no colo, beleza. Mas você pegar no chão, não, porque você está recém-operado, tá? Apesar de poder, eu sempre recomendo a primeira semana não dirigir. Porque você ainda vai ter um pouco de... Você vem numa dietinha, teu corpo está debilitado, quer queira que não. Acabou de sofrer um trauma cirúrgico, acabou de ser operado, está numa dieta restritiva, você vai ter um pouco de tontura, vai ter um pouco de fraqueza, então não vale a pena você arriscar. Ah, mas eu preciso muito. Bom, pode dirigir, mas não é recomendado. Não que a cirurgia atrapalha nisso, mas porque você vai ter essa fraqueza, você vai ter tontura, então não precisa. Então se programe, né? Pelo menos uma semana em casa para recuperar, depois de uma semana atividade normal, desde que não carregue peso, o resto é vida normal. E programar também, se tiver criança, tem que alguém cuidar, pelo menos essa primeira semana aí é a recomendação que a gente passa. Você falou dessa semana pré-operatória que você pega esse paciente no pulo, que ele quer fazer as despedidas, né? Sempre tem. E quando a gente ouve
algumas falas que são cheias até de preconceito, é tão ruim ouvir. Mas se tivesse feito essa dieta, porque tem uma dieta pré-operatória e tem assim que opera, acho que só toma, é uma dieta líquida, né? Então um pouquinho, bem fracionado. E sempre, até comentei com uma psicóloga que eu entrevistei aqui, sempre tem alguém que fala assim, mas se tivesse feito essa dieta antes, tinha emagrecido, não precisava fazer a cirurgia. Não é sobre isso, a gente tá falando de uma agressão cirúrgica do corpo que você precisa. Então, primeiro preparar o corpo para essa agressão, esse é o certo, Sim. e depois ir com calma nessa reintrodução, né? Porque vai fazer tudo de novo, vai aprender, na verdade, a se alimentar de novo, né? É um outro corpo, ali tá uma outra configuração. Sim. Eu gosto de brincar e falar o seguinte, que o paciente vai morrer na cirurgia e vai nascer um novo paciente depois, né? Por que a dieta é importante no pós-operatório, no pós-operatório, e você não conseguiria fazer em casa, por exemplo? Porque é um estômago que foi operado. Então, esse paciente, às vezes, tomar 40 ml, ele não consegue nem tomar os 40. Porque operou o estômago. E vem eu e você, se eu tomar 40 ml aqui, eu vou tomar 1 litro, não vai mudar nada na minha vida. Mas o operado não. Às vezes 40 ml ele não consegue tomar o copinho de 40 ml. Então essa é a grande diferença. Por que não fez dieta antes? Porque eu não tinha ferramenta. Eu não tinha um mecanismo que vai me ajudar a fazer a dieta, né? E é que eu falei, a cirurgia é esse mecanismo. É ela que vai ajudar você a seguir a dieta. Porque você não consegue, né? Mesmo que você queira, você vai passar mal. Então, precisa seguir isso. Então, 40 ml antes de operar, você tomaria fácil. Depois de operar, não é todo mundo que consegue tomar. Então, por isso que a dieta funciona bem no pós-operatório. Porque você reduziu o teu estômago. Eu tirei 2/3 do seu estômago. Por isso que funciona, né? Então, essa história de, se tiver feito antes, isso aqui antes não dava pra fazer. Ele não tinha a ferramenta necessária para conseguir fazer a dieta antes de operar. Depois que operou, sim, a ferramenta está ali, a cirurgia está ali como essa ferramenta de ajudar ela a fazer a dieta e sim emagrecer. Essa é a grande diferença, né? Hoje, menos do que décadas atrás, mas a gente ainda vê algumas pessoas com reganho de peso, pessoas que foram operadas mais de 10, 15, 20 anos atrás, sofrendo de novo com a obesidade, né? Então, se a gente pensar que a obesidade em si não tem cura, mas que você fazendo esse tratamento, você sai desse cenário crítico, né? Como para os pacientes que de repente te procuram e já tem a cirurgia bariátrica, já foi feita neles. Dá para rever a técnica, porque mudou muito, houve muitas mudanças, né? Sim. Fala um pouquinho sobre essa questão de pacientes que já foram operados e que estão acima do peso, com obesidade e às vezes em graus que precisa de uma nova cirurgia. precisava de operar de novo. Então, a primeira coisa é saber por que ele engordou, né? Por que ele pegou essa ferramenta que foi a cirurgia e aproveitou ou não aproveitou, né? Onde foi a falha? A falha foi na cirurgia, a falha foi no paciente, no psicólogo, no nutricional, onde teve a falha, primeiro para a gente poder descobrir como que a gente vai tratar isso. Às vezes a falha foi na cirurgia. Eu falei, às vezes essa alça que eu falei, ela é muito curta. Às vezes o estômago aumentou. Então, se a falha foi na cirurgia, a maneira de eu resolver de novo é reoperando. Eu posso reduzir o estômago de novo. Eu posso refazer esse intestino de novo, né? Ou às vezes é um sleeve que não deu certo, eu posso passar ele para o bypass. Então, primeiro eu preciso achar onde está a falha. Mas geralmente a falha é aqui. Geralmente. É aquele paciente que, porque eu passei um problema com meu marido, porque minha mãe faleceu, era muito chegada da minha mãe. Tá, mas e o psicólogo? Nunca acompanhei. Nunca fui no psicólogo. Então vale a pena a gente tentar pegar esse lado primeiro, porque a cirurgia tá ali, ela tá funcionando. Só que não adianta. É aquele lá, o carro tá lá, tá bonitinho, só que a pessoa não sabe dirigir, não consegue andar com o carro. Ou não quer andar com o carro. Então não adianta, né? Então a gente precisa chamar essa pessoa aqui, senta aqui, vamos conversar, vamos passar no psicólogo, vamos passar no nutricionista, né? Eu não emagreço nunca. Aí a mãe fala assim, também, ela toma uma lata de leite condensado todo dia, não vai emagrecer nunca mesmo, né? Então o desvio, o problema é a cirurgia que não deu certo? Não. É você que não está aproveitando o instrumento que foi dado da melhor maneira. Então não adianta eu te reoperar. Eu tenho que mudar a tua qualidade de vida, mudar o teu aspecto de vida. Você tem que morrer e nascer de novo. Com uma outra cabeça, com uma outra mentalidade, com outro espírito de brigar para isso, né? E corrigir. Às vezes é a cirurgia. Aí você corrige e você opera. Mas a maioria das vezes é mais problema de abandonar o tratamento, achar que operou, acabou, tá tudo lindo, maravilhoso, e não é. Então precisa passar com o psicólogo de novo, precisa voltar a estaca zero.
psicólogo, nutricionista, vamos fazer a parte endocrinológica, vamos ver. Aí, às vezes, talvez algum remédio ajude, né, a perder um pouco a fome, a gente acompanhar isso, porque a cirurgia está ali. Ela está funcionando, só que precisa mudar a cabeça. O que é esperado de perda de peso de cada técnica que você falou aqui, das duas mais comuns, né? Que é do sleeve, então, e o bypass. Assim, eu acho muito complicado falar isso. Teoricamente... Que não tem garantia de resultado, né? Não, teoricamente, é 40% do teu excesso de peso. É isso que a literatura fala nisso. É 40% do seu excesso de peso. Só que eu te falo uma coisa. Cada um é cada um. Às vezes tem paciente que perde 20 quilos, se sente linda e maravilhosa. Tem paciente que às vezes perde 40, 50 quilos e fala, não, eu ainda quero perder mais um pouco. Entendeu? Então, qual que é a ideia minha de perder peso? Você chegar num IMC aceitável. Você melhorar a sua saúde. Eu não me preocupo com peso. Por quê? Se você pegar 1 quilo de gordura, é isso aqui. 1 quilo de músculo é isso aqui. Então eu quero que meu paciente transforme massa magra e massa gorda e massa magra, né? Então, eu perdi 10 quilos, tá? Como é que tá a tua roupa? Nenhuma mais serve. É isso. Entendeu? Então precisa parar um pouquinho dessa, desmistificar, falar que o peso é tão importante. Quanto peso você perdeu? Não, como é que você tá? Você está no IMC aceitável? Já saiu da obesidade? Para mim isso é sucesso, né? Então, mesmo que você perca 20, 30, 40, 50 quilos, porque às vezes você perde muito peso, você se torna doente. Entendeu? E não é isso. A cirurgia não é para tornar você magra doente, é para tornar você saudável. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Por isso eu não gosto de falar muito em quantos quilos eu tenho que perder. Não, você perdeu o peso necessário para você ficar bem e pra gente ter saúde. Ponto. Você falou do paciente muito obeso, que às vezes faz etapas porque a própria maca do centro cirúrgico não aguenta, a mesa cirúrgica não aguenta. Uhum. E aí pensar em né, mais de 200, quase 300 quilos. Você pode, nesse paciente, não conseguir atingir um IMC fora da obesidade, mas deixá-lo com sobrepeso ou com uma obesidade ali no início de um grau 1, e isso já é um sucesso? Com certeza. Você imagina um paciente que tem um IMC acima de 50, às vezes, como eu já operei paciente com IMC de 65, ele cai para o IMC de 30, ele perdeu metade do peso dele. E tá na obesidade. Ele é um obeso, grau 1, mas ele é muito melhor do que antes. Tá ótimo, né? Tem qualidade de vida e bem assistido, ele tá saudável. Ele tá saudável. E outra, a chance de ele perder mais peso, porque é grande, né? Porque, veja bem, o que faz você... Como é que você emagrece ou que você engorda? É uma balancinha, né? Se você gasta mais do que você consome, você emagrece. Se você consome mais do que você gasta, você engorda. Não tem segredo, né? Então, o que acontece? Ele chegou no 30, beleza, a cirurgia funcionou bem. Filho, daqui pra frente é com você. A cirurgia tá te ajudando ainda. Você quer emagrecer mais? Academia. Vamos diminuir um pouquinho mais, vamos pegar um pouquinho mais. E geralmente consegue emagrecer. Eu falei, a roda, ela gira pra frente. Ele viu, nossa, doutor, eu não conseguia subir uma escada. Eu, para sair da minha cama, eu tinha que pedir ajuda. Hoje não, hoje eu corro no quarteirão. Então ele cada vez vai buscando mais e mais e mais e mais. Isso que é legal. Então você vê esse paciente buscando cada vez melhorias, né? Você falou de identidade, eu lembrei de um paciente meu que foi muito legal, eu sempre gosto de contar essa história. Ele trabalhava no banco do Bradesco, era obeso, ele trabalhava num caixa, né? E eu operei e tal, ele emagreceu, ficou magro, ficou ótimo, e ele voltou para mim e falou, doutor, eu queria agradecer não pela minha saúde, mas o senhor voltou, me recuperou a minha dignidade. Eu falei, por quê? Porque antes era um ponto de referência. O pessoal chegava no banco e falava, onde que é? Tá vendo o gordinho ali, ó? Do lado dele. Hoje o pessoal sabe meu nome, porque eu não sou mais obeso, não sou mais gordo. Então eles não podem falar eu como ponto de referência. Tem que falar, tá vendo ali o fulano e tal? É do lado dele. Né? Então eu voltei a ter identidade. Hoje o pessoal me chama pelo meu nome. Eu não sou mais um ponto de referência. Puxa, isso pega, né? As pessoas não imaginam o que uma pessoa obesa passa para comprar roupa, para subir num ônibus, pegar um avião. Às vezes tem que pagar 2 assentos. Né? Então, quanto de humilhação isso que é? Né? Então, além de toda a parte da saúde, da parte psicológica, tem essa parte emocional forte. Né? E é isso que a gente tem que trabalhar. Por isso que o psicólogo é importante, toda essa parte, essa equipe é importante. Né? Então, o sucesso da cirurgia não é meu, é da equipe. A equipe tem que trabalhar para esse sucesso.
Porque eu sozinho, eu só opero, né? Eu não faço nada. Eu dou um mecanismo, mas a equipe toda por trás, desde a secretária, tudo isso aí atrás, acaba ajudando. Porque você tem que acolher esse paciente. É um paciente que ele quer ser acolhido. Acho que isso é fundamental. Isso faz muita diferença, né? Antes da gente começar, a gente falava sobre a sua clínica. Eu queria que você falasse sobre a Clínica Sense, sobre como esse paciente é abraçado lá dentro, porque é multiespecialidade a sua clínica, né? Sim. Hoje na clínica a gente tem a nutricionista, tem a psicólogo, tem endócrino, tem cirurgia plástica, a gente tem um centro cirúrgico pequeno, para pequenas cirurgias, na própria clínica, e tem a estética. Então, desde que ele entra lá, ele se ele quiser, óbvio, né? Ele pode fazer todo o acompanhamento na clínica. Então, isso eu acho muito legal isso. Por isso que eu quis fazer tudo isso na clínica, porque eu consigo controlar. Não é controlar o paciente, mas eu consigo controlar as pessoas que estão trabalhando ali, para que ele realmente se sinta abraçado, se sinta fazer parte de tudo isso, né? Porque ele é a estrela principal do nosso filme. Ele tem que ser a estrela principal. Então todo mundo tem que tratar bem. E a comunicação é fundamental. Então ele falou uma coisa para a psicóloga que ela não gostou, ela vai falar para mim e eu vou falar para ele de novo. Então tá tudo integrado ali. Né? Diferente de você passar numa psicóloga que eu não conheço, por exemplo, ou que ela não quer falar comigo, sei lá, alguma coisa assim, ou que não tem esse contato. Então a ideia é justamente essa. Ele chegar na clínica e na clínica todo mundo abraçar, ele poder fazer tudo que ele pode fazer na clínica até depois, né? No pós-operatório, se ele quiser fazer uma lipo, fazer uma abdominoplastia, a gente tem a cirurgia plástica para poder acompanhar justamente isso. Então ele sente ali como se estivesse em casa. A ideia é justamente essa. Os pacientes, na verdade, eu não considero os pacientes como meus pacientes. São muito mais amigos, vão lá bater papo, tomar um café. Às vezes tem paciente que vai só tomar café. Doutor, deixa eu tomar um café, eu estava aqui pertinho e tomar um café. Senta aí, vamos bater papo. Que né? legal. Então, eu acho que isso é muito legal. Porque o paciente ele precisa disso. O paciente obeso, a própria sociedade já discrimina ele, né? Então eu acho que você trazer ele, abraçar e dar essa estrutura toda para ele é o que ele precisa para ter sucesso. E a gente vive de sucesso, né? Se eu operar 10 pessoas, nenhuma das 10 emagrecer, eu não fiz nada de bom, não é verdade? Então eu acho que esse sucesso depende dessa equipe, depende da equipe toda estar trabalhando junto para isso. E numa cidade como São Paulo, com o trânsito que é, ter todos os especialistas no mesmo lugar é, assim, incrível, né? Você vai até lá e você vai ser atendido no que você precisar para fazer todo esse acompanhamento antes, durante, depois. Sim. Vai lá, passa para tomar um cafezinho com o doutor Marcelo depois. E eu falei dessa confiança, né? Então, de ir lá, às vezes você vai se tornar esse amigo, mas também o médico de referência, confiança. A pessoa tem algum problema, sobretudo, você é médico, né? Não só o cirurgião do aparelho digestivo, mas é a referência em saúde que o teu paciente vai ter, né? Sim. A ideia é sempre essa, né? É que eu falo. A equipe funciona, mas sempre tem alguém que chefia a equipe, que sou eu, né? Então, por quê? Por que eu chefiar? Porque você quer assistir? Não, porque eu consigo conhecer o paciente melhor. Eu operei esse paciente. Meu contato com ele é muito mais próximo do que qualquer outro da equipe. Então, eu tenho que coordenar essa equipe para saber para onde eu mando o paciente, entendeu? Então, é isso que é importante. Então, sempre tem que ter alguém que comande para poder você encaminhar esse paciente para adequadas situações que ele precisa, né? Você falou, eu ia tomar um café aqui, mas ele falou alguma coisa que me chamou a atenção. Vamos marcar com a psicóloga? Eu acho que é interessante você passar com a psicóloga. Então você tem que ter essa referência, né? Então eu acho que isso é importante. E é muito gostoso. Eu acho que a recompensa nossa é muito grande, é muito bom isso. Existe uma preocupação de... Ai, doutor, quando é que você vai me liberar? Você falou da cirurgia plástica, né? Doutor, quando é que eu já posso começar a fazer as cirurgias plásticas? Porque às vezes ainda não chegou no peso que vai chegar, mas tem flacidez. Nem sempre tem, tá? Acho que é legal lembrar. Isso. Nem sempre tem, às vezes não é no corpo todo. Mas é muito comum e é muito justo que se possa fazer depois, né? Que a gente possa pensar em fazer as cirurgias plásticas após a cirurgia bariátrica. Sim, é o que eu falei, é 1 ano. É quando o peso estabilizar, né? Porque não adianta você, imagina, você vai fazer um lipo na barriga. Você vai perder mais peso. Vai ficar flácido de novo. Vai ficar de novo. Não vai adiantar. Vou colocar silicone. Vai perder mais peso. A mama tem gordura. Você vai perder mais peso. Vai piorar ainda. Então a gente espera primeiro o peso estabilizar, que gira em torno de 1 ano. Às vezes pode ser 10 meses, 11 meses, 13 meses. Mas geralmente estabilizou o peso. Faz 2 meses que meu peso tá legal, tá mantendo, tô bem e tal. Aí tá indicado a fazer a cirurgia plástica. Aí é o gosto, né? A maioria é mama, 100% das mulheres, e o homem geralmente é abdômen.
que é o que acaba tendo mais facilidade. O braço é difícil, a perna também é difícil, mas geralmente é mais mama e abdômen. E é incrível como o nosso corpo também, você vê pessoas que fizeram cirurgia bariátrica que não fizeram cirurgias plásticas depois e não tem queixa, né? Então, não sei se depende da idade, da qualidade dessa pele, quanto tempo de obesidade, né? Então, isso pode variar, mas a gente pode falar sobre a cirurgia plástica pós-bariátrica com a sua esposa, tá convidada, já vi aqui, pra gente bater esse papo também, que é super importante, mas o meu receio era o teu paciente, e aí acho que mais as mulheres, né, quererem mais rápido essa liberação. Ai, doutor, deixa eu fazer, porque já estão felizes. A gente falou desse resgate da autoestima. Elas já estão tão felizes que elas já querem fazer os retoques finais, né? Isso é muito legal. Sim, mas quando você explica isso, fala, não adianta você fazer agora. Eu sei que você vai, mas você vai estar melhor ainda daqui a 2 meses, ou 3 meses. Entendeu? Então, o que você prefere fazer? 2, 3 cirurgias ou fazer uma perfeita? A maioria fala, não, uma perfeita. Então, espera. Legal. Porque eles entendem, você ainda está perdendo peso. Então, a tua cirurgia vai ficar muito melhor, muito, 10 vezes, 20 vezes melhor, quando você estabilizar o seu peso. Por quê? A tua lipo vai ficar melhor, o teu abdômen vai ficar melhor, a tua mama vai ficar mais bonita, entendeu? Então, aguenta a ansiedade, né? E espera mais um pouquinho, porque o resultado vai ser melhor. E a maioria, 99,9% acaba entendendo isso, entendeu? Acaba esperando e faz depois de um ano e pouquinho, né? Legal. Legal. O cuidado com essas cicatrizes é mínimo, porque a cicatriz é mínima, né? As cicatrizes, né? São vários furinhos. São 6 cortes, na verdade, né? A maioria das cirurgias é 6, ou no bypass e 5 no sleeve, mas são cortes são 2 de 1 centímetro e 3 de meio centímetro. Isso desaparece. Depois, ainda se for fazer o abdômen, depois, então aí não fica mais cicatriz nenhuma. Que legal. Aí desaparece por completo. Né? Que eu falo, sempre gosto de brincar outra coisa também. Eu sou cirurgião do aparelho digestivo. Eu sou cirurgião bariátrico. Eu não sou cirurgião plástico. Né? Então, eu não estou preocupado, apesar de a gente sempre se preocupar. Né? Eu sempre tento fazer a melhor maneira possível para não ficar uma cicatriz. Mas a minha preocupação é com saúde. Né? Então, mas a minha cicatriz ficou um pouquinho atrás. Como é que você tá? Tá bem? Eu tô ótimo. Então tá bom. A cicatriz depois a gente corrige. Né? Você vai emagrecer ainda, vai precisar corrigir, depois a gente vê. Porque cada pele responde de um jeito. Não é que a gente quer fazer mal feito, né? É que cada pele, às vezes, tem problema de queloide, tem vários problemas que a pele não aceita. Entendeu? Então, e às vezes as pessoas se preocupam muito com a cicatriz. Fala, calma, a cicatriz é daqui a um ano. Daqui a um ano a gente resolve toda a tua cicatriz. Por enquanto agora vamos pegar a sua saúde. Como é que você tá? Tá se alimentando bem? Não, eu tô ótimo. Diz, mas esse pontinho aqui, sim, esses pontinhos vamos resolver. Legal. Mas lá pra frente. Tem situações que são do corpo, do próprio organismo da pessoa, sim, mas também às vezes o resultado tá ficando tão bom e a cicatriz ainda tá em processo ali de melhora, mas aí já toma sol, aí prejudica as cicatrizes, né? Então tem uma série de questões e depois resolve tudo. O principal, e lembrando que as cirurgias plásticas também deixam cicatrizes, né? Sim. Então é uma mudança também que precisa ter ali, é uma troca, tudo é uma troca, exato, né? Perfeito, você troca uma forma, uma situação por uma cicatriz. E as cicatrizes, nesse caso, são dos bons resultados que você teve, né? Exatamente. Eu troco, às vezes, uma cicatriz feia por uma cicatriz mais bonitinha. Sim, né? Sim. Mas eu acho que é o que você falou. Acho que a principal lição é a autoestima. Você melhorando tudo isso, você se sentindo bem com você, é a melhor coisa que tem. Né? Porque você transmite isso pro resto. Não interessa a minha opinião, não interessa a opinião de ninguém. Interessa a sua opinião. Como é que você... Tem que sempre falar assim, como é que você está se sentindo? Porque fulano... Não quero saber o que os outros falam. Quero você. Porque você é mais importante. A gente precisa parar um pouquinho de viver para os outros. Acho que a gente vive muito para os outros. Né? Tem que viver para você. Você é a pessoa mais importante que tem. Não é verdade? Então, na cirurgia, é isso que é importante. Como você tá. Como que você quer ficar. O que você tá buscando. Mas a minha mãe é contra a cirurgia. Tá, mas por que ela é contra? Porque ela falou que vai morrer. Então, traz ela aqui. Vamos conversar. Explicar o que você quer. Você precisa explicar para ela o que você quer. E eu vou explicar para ela que ela não vai ter a filha daqui a 10 anos mais. Entendeu? Então, às vezes tem que dar um choque da realidade, que as pessoas têm essa ideia que você falou no começo, né? Essa história de, cirurgia, nossa, vai morrer. É o último caso, meu Deus do céu, você nem tentou outro tratamento. Isso que você falou é tão importante, porque às vezes essa mãe que não quer que a filha faça a cirurgia, também precisa de uma cirurgia bariátrica. Né? Exatamente. Às vezes ela também precisa. É muito comum em marido e mulher.
E eles fazem, um faz primeiro, depois o outro já faz. Isso quando estão integrados, mas a maioria, assim, a mulher quer fazer e o marido não quer que ela faça. N motivos aqui, né? A maioria é ciúmes. A cabeça humana é bem engraçado, né? Ele acha que, assim, ela vai emagrecer, ela vai ficar bonita, ela vai largar ele e vai arrumar outro. Já cansei de ter esse cenário na clínica, entendeu? E você vai convencer aquele que não é isso que vai fazer, mas ela vai ter saúde, entendeu? Ele não quer ter Chega filhos, até a ser uma saúde. ofensa, né? Porque é como se esse marido estivesse com essa esposa que não chama tanta atenção, então tudo bem. Porque se ela chamar muita atenção, então ela abandona, né? Ela vai embora e não é tudo sobre beleza, sobre magreza, sobre a estética. Exatamente. Né? Então peraí, então você tá comigo, você não me acha bonita, né? Entendeu? Por isso que tem que trabalhar a família. Dá o pensamento da família. Entendeu? E é maravilhoso quando eles Exatamente. operam juntos, Juntos. ou um primeiro, em seguida o outro, né? Geralmente a mulher primeiro. Porque não tem como. O marido é medroso. É. Não tem medo. Não, faz ela primeiro, se der certo, eu faço. Entendeu? É isso. E a Geralmente mulher é assim. aguenta mais, né? Na verdade? Muito mais. Muito mais. E depois vai dar o incentivo, vai ajudar nos cuidados, em tudo que precisar. Mas o que eu acho muito legal a gente tem falado isso bastante aqui, e sempre que fala de saúde, né? Não tem como chegar no 100% se dentro da tua casa não tiver uma unidade. E aqui a gente tá falando principalmente de hábitos, alimentação, né? Sem dúvida. Aí o marido vai querer fazer aquele passeio mais gastronômico, como você falou, e a esposa já não sente mais tanto prazer naquilo, né? Porque a ideia é justamente essa. Exatamente. Trocar o teu mecanismo de prazer. Agora, você quer ir na academia, né? Então, quando a família faz junto, muito melhor. Dá o exemplo para os filhos, porque Muito mais fácil. é a única maneira de convencer alguém, é através de exemplo, né? Uhum. Por isso que eu falo, eu sempre trago a família junto. Eu nunca, a gente vem sozinho, tá bom, próxima consulta eu quero ser casada, eu quero seu marido. Ah, eu moro com a minha mãe, eu quero sua mãe e seu pai. Legal. Ah, mas eles não mandam em mim. Não é pra mandar. Não tô querendo que mande em você. Ninguém vai mandar em você, eu sei disso, mas eu quero conversar com eles. Por quê? Você mora na casa. Eles têm que te ajudar. Eles têm que entender o que você está fazendo e têm que te ajudar. Porque imagina você, tá numa dieta de líquido, tomando aguinha, aí o cara pede uma pizza. Você olha pra cara e fala, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Vontade de comer essa pizza, não é? Isso, porque a vontade tá lá. Tá lá, não mudou. É. Né? E você tá na aguinha, no chazinho ali, naquele suquinho ruim. Me ajuda, né? Entendeu? Então, poxa, é que você falou, ajuda, vamos, ou quer comer? Come longe de mim, né? Não deixa eu ver, né? Ajuda um pouquinho. Então a família é fundamental, a estrutura familiar é fundamental. Porque você tem que tratar todo mundo. Às vezes eu mando o psicólogo o marido. Então, ó, você vai passar a psicólogo, você também vai? Ah, mas alguém não vai porque você tem que ajudar ela. Você não quer ajudar ela? Então, você tem que ir junto também. Você também precisa tratar para você poder ajudar ela. Fantástico. Entendeu? Isso é muito bom. Adorei esse bate-papo. Vou deixar o seu Instagram, @MarceloPauloSG, @MarceloPauloSG, lá no Instagram. A clínica do doutor é a Clínica Sense. Aproveite para pesquisar. Esse bate-papo foi incrível. Venha sempre, doutor. Agradeço muito. Nossa, e passou muito rápido. Passou rápido, Nossa, né? Muito rápido. É um bate-papo. Mas é um gostoso. prazer realmente estar aqui. Eu acho que isso que você faz é fantástico. Levar essa informação para todo mundo, né? Eu acho que precisa ter informação. Como eu falei, tem muita gente que não tem informação. Quantos pacientes falam assim, doutor, eu nem sei quem me operou, não faço nem ideia. É um Tem que saber, absurdo. gente. Tem que saber quem operou, tem que saber o pós-operatório, tem que ter todas as informações. Hoje, eu acabo brincando com meus alunos, hoje é a geração que tem mais informação e é a mais burra, né? Porque ele acha que no celular ele vai ter tudo e acaba não pesquisando. Então você tem que pesquisar, converse com o seu médico, converse com a estrutura, veja o que você vai ter no pós-operatório, veja quais hospitais que você vai operar. Isso é fundamental. Hoje a gente tem todas as ferramentas na mão, né? Então o sucesso para isso é buscar essas ferramentas e ir atrás disso para você ter um sucesso na tua cirurgia, ter um sucesso na sua vida. Acho que para tudo isso vale. E essa informação no Diálogo 360 acho que é fundamental, entendeu? Você levar essa informação, tá ali, é só você entrar na internet, você entrar no YouTube, você vai ver matérias excepcionais, entendeu? E você vai ser uma pessoa mais esclarecida. E sendo mais esclarecida, você não vai ter tantos problemas de saúde, você vai saber tratar eles melhor. Então, parabéns, agradeço por estar aqui e parabéns pelo teu trabalho, que foi muito bom. Obrigada. Eu que agradeço você de ter vindo aqui, estar comigo nessa minha nova jornada, que é o Diálogo 360. Meu propósito, minha missão segue o mesmo, que é levar a informação de qualidade. Eu conto muito com a parceria aí dos nossos convidados.
profissionais de excelência para tirar as dúvidas. A nossa parceira Empório Magistral, a farmácia de manipulação, está presenteando os nossos convidados agora com um kit. Muito obrigado. Tem colágeno, um shot de colágeno, uma goma de colágeno e um creme corporal. Então tá aqui o nosso mimo da Empório Magistral, a farmácia de manipulação, que você tem que ter sempre à mão, contato de uma farmácia de manipulação que tenha toda a responsabilidade, uma empresa séria que você pode confiar. Então tá aqui esse kit. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Doutor. Obrigado, viu? Venha sempre, por favor. Será um prazer, eu agradeço. Esse bate-papo foi incrível, todo o conhecimento, o seu profissionalismo, parabéns, viu? Tenho certeza que os seus pacientes vão ficar felizes com essa entrevista aqui, porque se tornaram seus amigos, vão até tomar cafezinho lá. Uma hora eu que vou, viu, doutor? Tomar um cafezinho na sua clínica. Tá convidada. Vai lá conhecer a clínica. Multiespecialidade, né? Eu vou lá. Vai lá conhecer e tomar um café com a gente. Será um prazer receber você lá. Obrigada, viu, doutor? Nada, imagina. Obrigado a você. Obrigada a você que está sempre por aqui maratonando nossos vídeos. Você sabe que pode contribuir conosco deixando o seu gostei nos vídeos, compartilhando o conteúdo com seus amigos e familiares e também mandando um e-mail. Sugira temas para a gente abordar aqui no Diálogo 360. O e-mail é diálogo360podcast@gmail.com. A vida é feita de diálogos e conexões. Eu te vejo no próximo. Tchau. Tchau.